A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui trabalhando esse trimestre, com o primeiro trimestre, né? A nossa lição bíblica, onde nos fala a respeito do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje, no dia 14 de março de 2001, nós vamos estudar a nossa lição de número 11. Nós convidamos a todos os nossos irmãos que não percam essa aula, porque ela está, assim, maravilhosa, tá? E nós vamos falar hoje sobre compromissados com a evangelização. E hoje nós temos como convidado especial o nosso irmão obreiro da igreja, nosso irmão Hugo, a quem nós queremos chamar aqui para cumprimentar os irmãos, e logo nós vamos fazer aqui a nossa leitura diária, né? Então nós vamos chamar aqui o nosso professor de hoje, irmão Hugo, para cumprimentar os irmãos também. Paz do Senhor, irmão Hugo. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Você que está nos acompanhando ao vivo do seu lar ou do seu trabalho. Para mim é um prazer muito grande participar desse convite feito pelo pastor, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, mais uma vez, mais um final de semana, num tema tão importante como esse, que trata sobre a importância da evangelização. Espero que ao longo desse tempo, 40 minutos aproximadamente, a gente possa ser edificado e relembrar de conceitos tão importantes acerca da grande comissão deixada por Senhor Jesus Cristo a todos nós. Amém? Amém. Então nós vamos agora a nossa aqui, leitura bíblica em classe. Eu quero chamar os irmãos que vocês façam uso das suas Bíblias também. Abra a sua Bíblia, livro do evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículos 14 ao versículo de número 20. E diz-nos assim o texto sagrado: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, essa lição de hoje, ela traz-nos algumas verdades muito importantes. E durante o decorrer da aula, o professor Hugo, nosso irmão, obreiro da igreja, vai estar esmiuçando aqui em melhores detalhes. Mas só para orientar os irmãos, eu estava assim, nós fizemos uma campanha de oração já pela madrugada de hoje, e irmão Hugo tinha, cooperando conosco hoje naquela, você esteve lá conosco também, tinha irmãos de Portugal. Agora, e eu estava lendo aqui na nossa leitura diária, na segunda-feira, o Salmo 147 e o versículo 15. E ele parece que foi escrito para hoje. Eu fico olhando como Deus é tremendo. Salmo 147 faz parte da nossa leitura diária, da segunda-feira. Diz assim, olha: Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, o céu já está informatizado há muito tempo. Enquanto nós estamos aqui empolgados com a internet, com essas coisas, o céu já está com a velocidade assim, eu creio que acima da velocidade da luz, que é algo de extrema importância para nós aqui. Mas, meus irmãos, nós vamos já direto à nossa palavra também. O nosso texto áureo de hoje, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
nossa verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E para os irmãos, a nossa recomendação é que acompanhem durante a semana a leitura diária, porque facilita o entendimento. Quando o professor estiver ministrando a aula, você vai estar entendendo de uma forma mais prática o que ele está explicando, né? Então, nós vamos passar já a palavra ao nosso irmão, professor Hugo, para que ele possa aqui nos trazer essa ministração de tamanha importância. Eu convido a todos os irmãos, eu peço a vocês que multipliquem, irmãos, seja um multiplicador, esse link desta ministração para outros irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela ministração do Evangelho. Então, nós vamos passar a palavra ao professor Hugo, você está com liberdade para ministrar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Professor Hugo, fica à vontade, meu irmão, que Deus te use como instrumento de Deus nesta manhã. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma breve oração. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, nós nos entregamos na Tua presença, pedimos, Senhor, a direção sobre esse trabalho, aos nossos irmãos que acompanham nos seus lares, ó Pai, aqueles que estão indo para o trabalho, Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele durante esse dia, que esta palavra seja abençoadora para os nossos irmãos. Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Professor Hugo, com a palavra para ministrar mais uma escola bíblica. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos que nos acompanham. Na verdade, é um grande prazer, né? É um grande prazer estarmos aqui hoje compartilhando mais um domingo, né, acerca das lições bíblicas, algo que nós temos feito já há esses poucos meses, alguns meses, do ano passado para cá. E recentemente passamos a atuar na internet também, para assim facilitar os irmãos nesse momento tão delicado que estamos passando. Como o pastor falou, né? Não é novidade, né, as velocidades com que as coisas estão acontecendo e as ferramentas que nós estamos usando, na verdade, esse conceito de velocidade, isso já existe há muito tempo. A Bíblia acabou trazendo para a gente, como o pastor bem trouxe aqui. Mas agradecer ao pastor, agradecer aos irmãos pela oportunidade, e é um desafio para a gente, sim, hoje, irmãos, falar sobre a evangelização por conta de tantos, né, compromissos, tantas responsabilidades, tantas distrações. O mundo cada vez mais tenta tirar nossa atenção e às vezes a gente acaba deixando para um segundo plano, para depois, para um outro momento, e é algo tão importante que foi nos deixado como uma herança, né? A grande comissão através do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entrar diretamente à lição. Estamos na lição 11, só repetindo, lição 11, Compromissados com a Evangelização, uma revista muito importante, editada pelo pastor Soares, né, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então vamos lá. Eu trouxe uma apresentação para nos guiar de forma didática, para que a gente caminhe aqui nos tópicos que o pastor Soares bem nos trouxe. Então está aqui, irmãos, compromissados com a evangelização, e o primeiro bloco de ensinamento que o pastor Soares nos traz é acerca da evangelização como prioridade, né? O evangelho, tópico 1. As boas novas de paz. O evangelho, basicamente, trata das boas novas de paz. Nós sabemos disso. Lá em Romanos, capítulo 1, 16, que acabamos lendo há pouco, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Né? Olha só, o poder de Deus para salvar. Olha só que mensagem maravilhosa, uma mensagem propícia do que nós estamos vivendo hoje, que gerações passadas também viveram em seu tempo, e provavelmente nossos filhos, nossos netos viverão essa mensagem de paz, que é o poder para salvar toda a nossa humanidade, em Romanos 1,16. Em 1 Coríntios 15, 2, fala o seguinte: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha só, o poder dessa palavra, dessa mensagem salvadora. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. É uma garantia, irmãos. Há uma garantia de que esse evangelho, que nada mais é do que as boas novas de paz, né, ele traz consigo uma mensagem importantíssima, que é a salvação. Diante de tudo que nós estamos passando, diante de tudo que nós vamos ainda passar, diante de tudo que já se foi passado, a mensagem principal do evangelho é essa, é salvação.
Só que isso não pode ser apenas internalizado. Nós que tivemos acesso ao Evangelho, nossos filhos já têm acesso ao Evangelho, alguns de nossos pais, os meus pais, por exemplo, tiveram acesso ao Evangelho, e eles não internalizaram. Eu não internalizei e estou já ensinando o meu garoto a não internalizar esse Evangelho, essa mensagem. Ou seja, ele precisa ser explorado, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser oferecido. O Evangelho é muito bom, o Evangelho é o santo remédio para a humanidade, o Evangelho é o único remédio para a humanidade. Não há governantes que dê jeito na humanidade, não há prefeito, não há governador, não há líder mundial, não há nenhuma outra mensagem mais importante e que dê jeito à civilização do que o Evangelho. Apenas o Evangelho, isso há uma garantia bíblica, uma garantia intrínseca na palavra do Senhor, de que é o Evangelho que nos traz a salvação. É a mensagem de paz. Só que para isso, ter validade, vamos dizer assim, é preciso ser divulgado. Por isso que o Senhor Jesus, antes de voltar ao céu, né, depois da ressurreição, ele nos deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo continuasse um trabalho conosco aqui e fosse revelado coisas novas que antes nós não estávamos amadurecidos, o povo não estava amadurecido, os discípulos não tinham amadurecimento para conhecer. O Espírito Santo veio, o próprio Jesus falou isso. O Espírito Santo veio e assim agora os capacitou para essas novas revelações que o Espírito Santo trouxe, para que uma dessas grandes revelações fosse a divulgação do Santo Evangelho. A grande comissão nos foi dada, que é o ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todos. Porque havia um estigma naquela época de que Jesus tinha compromisso apenas com os judeus. Vamos falar sobre isso logo mais. Mas o primeiro ponto aqui, irmãos, é que nós precisamos utilizar de recursos, meios, tempo e estratégias para divulgar o Santo Evangelho. Para entender o Evangelho e para ser buscado, sim. Antes, inclusive, de ser divulgado, de ser oferecido, nós precisamos buscar por esse Evangelho. Mesmo nós que já conhecemos, que já estamos no caminho da salvação, na fila da libertação, como se diz. Mesmo nós, aprofundar, como assim buscar? Ler a palavra, ler estudo, buscar por entendimento do Evangelho, saber as nuances, saber as características, saber coisas que estão na inferência, nas linhas, detalhes, nos asteriscos, vamos dizer assim. Isso a gente só consegue ter acesso se a gente buscar, se a gente ler, se a gente se debruçar na literatura bíblica. E assim nós vamos entender o Evangelho na sua essência, irmãos. E assim o Espírito Santo fará a obra de capacitação, né, de discipulado em nossas vidas. Estaremos prontos assim para divulgar e oferecer o Evangelho. Não de forma publicitária, não vendendo um produto com prazo de validade, com características não essenciais, mas um produto santo, vamos dizer assim. Algo santo, revelador e que muda o mundo e que salva o mundo. Esse é o Evangelho. Amém? Tópico 2. O único salvador do mundo. A mensagem do Evangelho é aceitação, perdão e salvação. Eu trouxe aqui algumas referências bíblicas. Romanos 3, 23. Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você fazemos parte desse grupo. Todos nós já nascemos no pecado. Já nascemos naquela carga de pecado adâmica entre Adão e Eva. Nós já nascemos nisso. O pecado entrou no mundo. Então nós já nascemos no meio a todo esse pecado. Então Paulo fala que todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus, ou seja, estão excluídos. Em Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só que triste realidade. Fruto do pecado original, né? Mas olha só a boa notícia que Paulo nos dá, irmãos.
em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que boa notícia. Mesmo a gente nascido no pecado, mesmo a gente envolvidos com pecados, às vezes de antepassados, às vezes de pais, às vezes de gerações passadas, nós já nascemos com essa carga de pecado. Mas olha só o que Paulo nos dá, uma notícia super importante. E Jesus, em João capítulo 14, 6, confirma isso. Antes mesmo do que Paulo escreveu. Olha só, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E olha só, pessoal, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho que nós temos que divulgar, que temos que oferecer. Por mais que as pessoas, inclusive nós, nos achemos pecadores, nos achemos não merecedores, que de fato nós não merecemos, nós não merecíamos e não merecemos até hoje. Mas a mensagem é que tanto Paulo quanto Jesus, e principalmente Jesus, nos garante de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem que tem que ecoar aos quatro ventos. Esses são as mensagens de encaminhamento que devem correr nos WhatsApps. São essas as mensagens, são essas as lives que devemos fazer, de aceitação por parte do Senhor Jesus de nossas vidas, de perdão, irmãos, e de salvação. Que palavra bendita! Ele é o único Salvador do mundo. E nós temos que divulgar, nós temos que entender isso, buscar por isso, de que existe um evangelho, de que existe uma mensagem de cruz, que primeiro nos aceita, mesmo em meio a tudo que nós nascemos, mesmo em meio a práticas pecaminosas do passado, mesmo em meio a corrupções, mesmo em meio a perversidade, mesmo em meio a toda a falta de caráter que alguma pessoa pode ter do passado, ele nos aceita. E quando nos aceita, nos transforma, envolvidos com o Espírito Santo, a Trindade começa a atuar aí em nossas vidas. A partir principalmente da atuação do Espírito Santo, tema este que estamos lendo na nossa revista. E vem o perdão junto em nossas vidas, a transformação, uma nova vida, e por fim, e o mais importante, a salvação eterna. Esse é o plano de salvação, esse é o plano de redenção, o plano salvífico que deve ecoar por nós. Nós devemos divulgar isso o tempo inteiro, falar para nossas famílias, nossos familiares, falar para os nossos filhos, falar para o esposo, para o cônjuge, falar para amigo de trabalho, falar para a pessoa da faculdade. Nós temos que usar meios, recursos, tecnologias. Nós temos tanto o que fazer. O pastor bem falou no início, o compromisso e o desejo de que seja veloz, rápido. E hoje, mais veloz do que a internet, hoje, acho que a nossa geração hoje é muito privilegiada. Né? Nós conseguimos ir à Europa, nós conseguimos ir à América do Norte, nós conseguimos ir à Ásia, nós conseguimos ir à China, de norte ao sul, de leste a oeste, num estalar de dedos. Olha só essa live sendo gravada hoje, irmãos nossos em Portugal acompanhando, irmão nosso nos Estados Unidos. E é isso. Creio que Deus tem feito grandemente em nossas vidas, tem nos dado esse entendimento. E tudo que eu estou falando aqui é somente para confirmar aquilo que nós já estamos preparados para fazer. Tópico 3. Uma agência legítima. Pastor Soares, eu acho brilhante quando ele trata dessas questões de congregação. Eu sou um amante de congregação, de igreja. Né? Eu gosto, eu fui criado dentro de igreja. Desde os meus 5 para 6 anos. Eu lembro do meu pai pastoreia a cidade de São José dos Campos, Assembleia de Deus, São José dos Campos, São Paulo. Já há mais de 30 anos, eu com 5, 6 anos de idade, lembro, envolvido na igreja, em ensaio. Então, eu cresci na igreja, passei por todas as faixas etárias na igreja, ministério infantil, adolescente, jovem, adulto, diaconato, corpo de obreiro. Graças a Deus, irmãos, eu consigo hoje falar com propriedade que prazer é estar na casa do Senhor. Que prazer que gostoso é estar na casa do Senhor. Estamos sofrendo, sim, momentaneamente por essa falta desse contato. Mas do que eu quero trazer aqui, que foi que o nosso autor trouxe, é a importância da igreja local na evangelização.
Devemos divulgar, oferecer o evangelho, como acabamos de falar, porque é aceitação, perdão e salvação. Mas nós devemos oferecer essa opção, essa importância, eu diria que essa responsabilidade de se estar na congregação, de congregar, de estar no dia a dia da igreja, de participar das atividades da igreja, das faixas etárias, dos ensaios, de corais, de todos os talentos ali que são oferecidos como parte do corpo de Cristo. Né? E aqui eu trouxe 3 pontos: adoração, confraternização e capacitação. Mas antes disso, tem umas referências bíblicas aqui para a gente caminhar. Olha só em Salmo, o que diz em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmos 22 diz o seguinte: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da onde, irmãos? Da congregação. Em Salmo 26:12, diz assim: o meu pé está firme em terreno plano nas congregações. Bendirei ao Senhor. Na congregação bendirei ao Senhor. Olha o que o salmista diz. Lá em Hebreus 10:25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, do Antigo ao Novo Testamento, irmãos, nós temos ali referências de pessoas de Deus, como Davi, homens segundo o coração de Deus, de Paulo, apóstolo muito amado, e o próprio Jesus. Olha que interessante, você lembra daquele episódio em Lucas, capítulo 2, onde Jesus ainda no início da sua juventude, entre 12 e 15 anos, foi junto com seus pais a Jerusalém, para o templo, né? Uma festividade tradicional de sua época, foi levado à igreja, foi levado ao templo em Jerusalém. E ali ficaram alguns dias, porque era uma festividade muito longa. E depois que ficaram alguns dias ali, os pais, a caravana da família de Jesus, voltou para sua cidade local. E os pais perceberam que, passado um primeiro dia de viagem, Jesus não estava na caravana de retorno à sua cidade. Aí perceberam, voltaram a Jerusalém e adivinha onde Jesus estava? No templo. Eu vou ler para vocês, ó. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, na congregação, na igreja, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. E todos que ouviram admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse de sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E olha só o que Jesus respondeu, irmãos. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Que palavra, que ensinamento e que princípio. Olha só o princípio que eu extraio. A Bíblia não está dizendo isso. Eu, enquanto Hugo, extraí o princípio de que as coisas de Deus são mais importantes do que interesses até mesmo de nossas famílias. Olha a importância de se congregar. Olha a importância que Jesus traz congregando. Ou seja, ali ele estava, irmãos, tratando de adoração, como eu trouxe no tópico aqui, adoração. Relacionamento vertical, ele estava tratando com o seu relacionamento vertical com Deus, com o próprio Deus. Ele estava tratando ali sobre confraternização entre os irmãos ali. Ou seja, ele estava estabelecendo e desenvolvendo um relacionamento horizontal, algo importantíssimo para o cristianismo. A confraternização, a comunhão entre os irmãos. E o que dá para se extrair desse momento de Jesus ali na congregação é a capacitação. Ele estava sendo capacitado e ao mesmo tempo capacitando, porque ele era Jesus, ele é o santo, ele é sábio. Mesmo na sua adolescência, ele já ensinava, ele já capacitava as pessoas, como nós podemos ver na leitura. As pessoas se maravilharam e disse, né? Como ele é inteligente, como esse menino é inteligente. Então, eu trago para você 3 importâncias para você ou para o momento que você for capacitar ou estimular, incentivar alguém a congregar. Você precisa congregar, meu irmão,
porque você estabelece ainda mais comunhão com Deus. Você potencializa isso porque você está no meio da congregação, você está no ambiente para isso, propício para isso. Nós sabemos que Deus não habita mais em templos feitos por mão. Já foi lido aqui. Mas a igreja ainda continua sendo um lugar santo, um lugar preparado para se estabelecer o santo. As coisas são santas, os bancos são santos, o púlpito é santo, tudo é santo. Então há um ambiente de santidade ali propício para receber você, a sua família, o Espírito Santo e toda a Trindade. Então, olha a importância de se congregar, estabelecer uma adoração a Deus, estabelecer a confraternização em comunhão aos irmãos e, não mais importante do que os outros, a capacitação que é o discipulado. É na igreja que você é capacitado, é na igreja que você é treinado, é na igreja que você conhece a palavra, você estabelece ali a doutrina. Não estou falando de usos e costumes, isso não é doutrina, nós já falamos em outro momento aqui. Doutrina é ensinamento da palavra, estudos da palavra. É um tempo maior de dedicação à leitura e à literatura bíblica, de fato, a teologia aplicada em nosso dia a dia. Então nós somos capacitados a partir disso, a partir da congregação e pelo estudo aplicado da teologia bíblica. Então, esse é o ambiente de congregação que o nosso autor fala, que é uma agência legítima, e de fato é legítima. Né? A igreja local, irmãos, ela é parte da evangelização. Amém? E, em resumo, o primeiro bloco é: o evangelho é uma questão de vida e morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Amém? Meu pastor, algum comentário, o senhor fique à vontade. Amém. Graças a Deus, está indo muito bem. Eu creio que os irmãos estão comentando aqui, estão gostando da aula. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Inclusive, aqui, irmão Robson, em Portugal, está nos acompanhando, né? Você vê, há 3 horas de fuso horário. E graças a Deus, nós estamos conseguindo aproveitar. É o que eu tenho falado para os irmãos, irmão Hugo. Nós precisamos aproveitar essas ferramentas que tem à nossa disposição para pregar o evangelho. E a lição de hoje falou exatamente sobre isso, sobre a velocidade da informação. Então, que Deus abençoe, pode prosseguir. Amém. Então, irmãos, vamos caminhar no segundo bloco aqui de estudo, que trata sobre Jesus morreu para salvar a todos. Antes da gente entrar no por quem Jesus morreu e para que Jesus morreu, é importante a gente ressaltar a nossa teologia. O pastor Soares sempre traz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu acho importantíssimo a gente compartilhar, porque tem muitos novos na fé, tem pessoas que estão na nossa igreja, às vezes que vieram de outros, e ainda não têm esse conhecimento. Então, acho muito importante, sim, trazer nossa teologia, o que nós, assembleanos, o que nós, pentecostais, acreditamos, a teologia pentecostal. Ela é uma teologia bíblica, obviamente, né? Ela não tem intermediação de reformadores e é também aplicada a respeito aos pioneiros da igreja. Como assim? Ela não tem intermediação de reformadores. Muitas igrejas, algumas igrejas tradicionais, boas, legítimas, igrejas de respeito, de credibilidade, elas têm o costume também de, além da teologia bíblica, obviamente, ela trazer alguma literatura de reformador, ela incluir como base de sua fé, como base da sua história, algum reformador antigo do século XV ou XVI, Calvino, Lutero, igrejas calvinistas, igrejas luteranas, igrejas anglicanas, são igrejas que trazem consigo uma base bíblica, teológica, obviamente, irmão, mas também tem uma literatura anexa, vamos dizer assim, que eu estou chamando aqui, que o pastor Soares trouxe aqui como uma intermediação de reformadores. Né? Não há problema nenhum, não há, desde que a teologia bíblica seja a base principal, tá? Mas nós, assembleanos, nós não temos intermediação de reformadores. A única intermediação, eu diria intermediação entre aspas, seria o respeito aos pioneiros de nossa igreja. Daniel Berg, Gunnar Wigg, pastor Francisco de Azevedo, pastor Vasconcelos, tantos outros pastores pioneiros de nossa igreja, que de forma santa, de forma inspirada por Deus, nos incentivou, estamos até hoje aqui dando continuidade nesse trabalho. Mas a nossa teologia, ela é bíblica, ela não tem intermediação de reformadores e ela respeita o trabalho que os pioneiros fizeram em nossa igreja no começo do século passado, 1911, na cidade de Belém, do Pará. Eu quero falar com os irmãos sobre o segundo livro de Timóteo, 3,14. Ele fala o seguinte, irmãos: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes
e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus não seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra de Deus. Acho que, em resumo, o que nós, pentecostais assembleanos, acreditamos exatamente no que disse o apóstolo Paulo no livro de Timóteo. Amém, irmãos? Então, só para dar uma passada rapidamente nesse importante tópico, que é muito mais informativo para a gente se estabelecer e se nortear aqui nesta lição. Tópico 2 desse segundo bloco diz assim: por quem Jesus morreu? Nós sabemos que foi por todos nós, né? Só que existia uma discussão naquela geração passada de que Jesus veio apenas por judeus, Jesus veio por não-judeus, não, Jesus veio apenas por judeus convertidos. Mas não, irmão, nós sabemos que por todos nós Jesus veio. Eu trouxe algumas referências que nós vamos ler aqui. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para os judeus, mas esses os rejeitaram. Olha só o que está escrito. Veio para o que era seu. Quem era seu? Os judeus, os israelitas. E os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só que interessante. Jesus veio de uma linhagem judia, a partir de Davi. Então ele veio, em tese, de fato, veio para os seus, veio para os judeus, veio para os israelitas. Ele sempre foi. Isaías, Daniel já avisava, já profetizava de que viria o rei dos judeus, viria aqueles que tiraria o povo do cativo, o Messias, o tão esperado rei de Israel. De fato, Jesus veio diante dessa expectativa de que ele seria, e assim o é de fato, o rei de Israel, o Messias, aquele que tiraria o povo da prisão do cativeiro eterno, né? Só que, como nós lemos aqui, os judeus os rejeitaram. João 1 veio para o que era seu e os seus não receberam. Porque os judeus acreditavam que Jesus viria como um rei de posses, uma espécie de gladiador, o homem de guerra, o homem que ia subir no cavalo e apontar a direção nas guerras, ou então veio Nós sabemos que Jesus veio totalmente diferente do que os judeus esperavam, e alguns deles esperam até hoje. Jesus veio de uma manjedoura, Jesus veio de uma família humilde, Jesus veio através do Espírito Santo, Jesus veio de forma totalmente diferente do que os judeus acreditavam. Por isso também que os judeus os rejeitaram, não receberam, porque esperavam um homem montado num cavalo, de guerra, rei, rico, e Jesus veio de uma maneira totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, eles os rejeitaram. Só que lá em Romanos 11, né, o apóstolo Paulo deixa claro de que, mesmo eles sendo rejeitados, eles vão ter a chance, terão a chance de serem enxertados novamente. Então, quero ler com vocês Romanos 11. Muito importante a gente colocar essa literatura nessa aula. Rapidamente eu vou fazer essa leitura, irmãos. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, olha, está falando aqui sobre o povo dele, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que, com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Ele está falando aqui, irmão, exatamente de que esse povo que os rejeitou serão enxertados. Desde que deixem a sua incredulidade, obviamente. Desde que passam a acreditar que ele é o Salvador do mundo. Ele é o Rei
de Israel e o rei de gentios, rei de todos nós. Quero ler agora sobre João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha só que bênção, né? Graças a Deus por isso. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só que maravilha. Somos eu e você. É o seu filho, é a sua família, são seus parentes, é para todos nós. Há uma garantia, eu estou lendo essas referências para os irmãos, porque há uma garantia bíblica de que Jesus morreu por nós, por mim e por você. Por mais que às vezes um ou outro não acredite, impossível morrer por mim, imagine, eu não mereço, eu sou pecador, mas exatamente por isso. É exatamente por nós não merecermos, por nós sermos pecadores, por nós sermos quem somos ou quem fomos, é que ele morreu por nós. Essa é a garantia. Então, Jesus, no seu momento lá, na sua geração, ele mesmo já comprovou isso com fatos e dados. Ou seja, tem dois exemplos de que ele se comprometeu, ele se envolveu também com os gentios, curando, por exemplo, a filha da mulher Ciro-Fenícia, lá em Marcos 7. Era uma mulher Ciro-Fenícia, ou seja, não era judia, e não era também muito menos uma judia convertida, mas era uma Ciro-Fenícia, uma gentílica. Outro exemplo foi aquela ministração emblemática de Jesus, a mulher samaritana, por exemplo, também uma mulher que não era judia, não era também convertida, e era uma gentílica. Então, dois exemplos clássicos, rapidamente, para que os irmãos tenham esse entendimento de que Jesus, não apenas hoje, mas naquela sua época também, quando ele entendeu que os judeus não receberam, ele começou a abraçar a todos. Não, eu vim para todos, não vim apenas para os judeus. Em Efésios, capítulo 2, 14, diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, porque havia uma parede de fato. Povo de Deus e povo considerado não de Deus. Não por Deus, mas pela população local. Então ele veio e separou, quebrou esse muro. Então todos são iguais diante do Senhor. Todos nós merecemos, aliás, temos acesso à salvação. Não merecemos, mas temos acesso à salvação. Em Romanos 10, capítulo 10, versículo 12, olha só. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Esse é o segredo, irmão. Todo aquele de etnia diferente, de cultura diferente, de raça diferente, de credo diferente. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por fim, Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos. Porque todos quantos fortes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que maravilha! Então, nós garantimos, a palavra de Deus nos garante que Jesus morreu por judeus não convertidos e por todos nós, gentios. Amém? E por fim, tópico 3, que é um tópico que eu tive a liberdade e a responsabilidade de cuidar de eu trazer. O pastor Soares não trouxe, mas eu achei que era propício de se trazer para compartilhar com os irmãos. Era o para que Jesus morreu. Por que nós entendemos? Agora, para que Jesus morreu? Para que eu pudesse ter vida. Nós sabemos disso. Para que eu pudesse hoje estar aqui, né? Jesus morreu para tirar o pecado do mundo, para dar vida nova e para a salvação, nossa salvação interna. Que beleza, que maravilha, que glória. Em Romanos capítulo 4 diz o seguinte, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por nossos pecados. Olha, em Isaías 53, é um versículo também clássico. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Esse versículo ele é completo porque ele traz todos esses 3 pontos que eu trouxe. Ele traz o pecado no mundo, Jesus tirando o pecado no mundo, ele traz uma nova vida. Quando ele fala de cura, é a nova vida em Cristo Jesus, é uma nova vida, é um novo recomeço e a salvação eterna. Você percebe assim que Jesus, até mesmo antes de morrer, ele já era, esses 3 pilares já eram praticamente parte do ministério dele em vida, perdoando o pecado alheio, dando oportunidades e vidas, curando as pessoas, os aleijados, os cegos, dando novas vidas, nova oportunidade, novos recomeços. E, é claro, salvando eternamente aquelas pessoas. E quando ele morreu, isso chegou até nós, irmãos. Na nossa geração, no século XXI, hoje, aqui em Ji-Paraná, Rondônia, Brasil, você que está na sua casa, no seu trabalho, chegou até você. Que maravilha, que bênção. O pecado ele tirou de você, ele te deu uma nova vida e agora ele está te transformando e te salvando eternamente. E é essa mensagem que tem que alcançar o leigo, aquele que não crê, aquele que não acredita, aquele que não teve acesso até o momento da palavra do Senhor. Muito embora isso seja difícil hoje. Muitos já têm acesso. Mas falta talvez nós, vou falar isso lá na frente, no tópico, no bloco 3, no final. Nós fazemos mais a nossa parte de levar esse id. E em resumo, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. É isso, irmãos. Antes de entrar no bloco 3, pastor, e final, algum ponto a observar, se o senhor fique à vontade. Amém, meus irmãos. É de extrema importância nós observarmos aqui a questão, o porquê e para que Jesus morreu. E é muito claro, né? Jesus morreu por todos nós e Jesus morreu para nos libertar do pecado. E essa libertação, como nosso irmão o disse bem no início, ficou muito clara. O povo esperava um Jesus que os libertasse da tirania de Roma, mas, na verdade, Jesus vem para libertar o povo de si mesmo, das suas próprias vaidades pessoais. E eu tenho certeza que o nosso povo tem entendido muito bem isso, e nós continuamos a mesma pregação dos nossos irmãos que fincaram os marcos do cristianismo da Assembleia de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E enquanto ele não volta, nós vamos aproveitar aqui as redes sociais e tudo que nós pudermos fazer para implantar o Evangelho. Deus abençoe. Vamos continuar no nosso terceiro ponto. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Então, chegamos na reta final e último bloco de ensinamento, que fala sobre a evangelização local e transcultural. Importantíssimo. Falamos agora de evangelização. O evangelho é a mensagem da Boas Novas, nós aprendemos isso há pouco tempo. Agora, a evangelização é um privilégio. O privilégio de pregar o cristianismo. Eu até falei em outro momento de que, imagina aqueles discípulos que conviveram com Jesus, né, que o dia a dia se alimentavam com Jesus, ceavam com Jesus, viajavam com Jesus. Imagina as viagens como deveriam ser divertidas, abençoadas, alegres, leves. Imagine você viajar com Jesus, irmão. Imagine você almoçar com Jesus, na sua mesa, naquele momento de ceia, ele pegando o pão, partindo, ele agradecendo ao Pai. Eu fico assim, maravilhado, até sensível a isso. E hoje nós temos também um privilégio, não o mesmo privilégio de ter convivido, de ser testemunha ocular de Jesus Cristo, mas hoje o privilégio é a mensagem, o estilo de vida. O cristianismo é o nosso maior patrimônio que temos, é o nosso melhor e maior bem, é o bem mais valioso que temos, irmãos. Então, que privilégio é esse de evangelização, de nós pregarmos o evangelho? Porque às vezes a gente tem o costume de levar a palavra pregar, pregação, para um contexto de púlpito, para um contexto de igreja, para um contexto de publicidade, às vezes, de um contexto às vezes as pessoas, não, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho
Mas a pregação do evangelho, ela transcende isso. Ela transcende, às vezes, uma aptidão para se falar em público. Ela transcende isso. A pregação, ela pode ser feita através de um testemunho. Olha que importante. Eu trouxe aqui, ó, pregar com testemunho, com obras sociais e com estratégia. Testemunho é o primeiro ponto que a gente pode. Às vezes a gente não precisa abrir a boca. Às vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes a gente não precisa fazer nada. Apenas dar testemunho. Né? Testemunho com a tua forma de viver, com a tua forma de vestir, com teus pensamentos, com aquilo que você pensa, com o teu ideal de vida. Não estou me referindo a ideologias. A ideal de vida cristã, que é respeito ao próximo, amor a Deus, os frutos do Espírito Santo, quer ser uma pessoa amorosa, uma pessoa longânima, uma pessoa pacifista, paciente, resiliente, uma pessoa que tem um domínio próprio, uma pessoa temperante. Tudo isso são características de uma pessoa de que só ela sendo isso já pode ser utilizado como uma pregação do evangelho, ou seja, a evangelização. Então, pregar com obras sociais também podemos. E a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela tem base, ela foi construída também com essas características sociais. Tanto é que nossas congregações, nossas igrejas, geralmente estão em populações mais afastadas, em bairros mais afastados, exatamente preocupando-se com a questão social. Levando o evangelho, mas levando também o pão, levando a cesta básica, levando uma assistência de saúde, levando um recurso, levando a mão amiga, levando um testemunho, levando um aconselhamento, todo um trabalho psicológico, trabalho social, trabalho principalmente espiritual. Isso são obras sociais que nós podemos fazer. Então, assim, eu queria encorajar, às vezes, um profissional nosso, da nossa igreja, ou você que está assistindo, que é dentista, que é enfermeiro, que é médico, que é advogado, que tem alguma profissão que pode ser utilizado para uma obra social, a voltar a fazer, a se enganjar. Você pode procurar, inclusive, nós, pastor Carlos, tenho certeza, né, que ele vai te receber e criar alguma estratégia para fazermos juntos, inclusive neste momento de pandemia, onde nós mais precisamos de profissionais da saúde. De repente, você que ainda está estudando enfermagem, ainda está na faculdade, ainda está no comecinho, pode ser utilizado de forma a abranger essa questão da obra social. E isso, irmão, além de tocar o coração das pessoas, isso vai tocar o coração de Deus. Isso é parte, sim, evangelização. É você utilizar daquilo que Deus te capacitou, profissionalmente, inclusive. Né? Você que trabalha com construção civil, nossa igreja, de vez em quando os irmãos fazem, ajudam uns aos outros, nos procuram, irmão Hugo, você pode contribuir, você pode participar, vamos levantar um muro na casa do irmão fulano, do irmão Beltrano. Geralmente isso acontece isso. Agora nós demos uma pausa por conta da situação atual, mas isso aí é legítimo, é uma bênção, isso é uma obra missionária, irmão, isso é evangelização. Nós cuidarmos uns dos outros, são obras sociais. E pregar com estratégia. Hoje, o que se mais tem aí são vídeos, são estudos, são artigos, ensinando, classificando temperamentos, pessoas que têm personalidade assim, assada. Então, são ferramentas à nossa disposição. Né? É obrigado a usar? Não é obrigado a usar, imagina. O que é obrigado a usar é a palavra do Senhor, é a Bíblia. É o nosso manual de fé e prática. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Esse, sim, é o nosso manual. Mas o que tiver de anexo e for bom e ter legitimidade, podemos usar também. Como estratégia, porque Paulo se fez de louco para confundir os loucos. Paulo usava estratégias, era uma pessoa extremamente inteligente. Paulo usava de todas as estratégias possíveis e imagináveis do seu tempo para a evangelização, para atrair. Em suas viagens, em suas aberturas de igreja, ele usava, e nós podemos usar também. Então fica aqui nossa reflexão. Será que a gente tem evangelizado também com testemunho? Será que a gente tem evangelizado com obras sociais? Será que a gente tem utilizado estratégias disponíveis aí para a gente? Né? Tópico 2. As missões. Principais deveres de um missionário. Aqui eu trouxe 3 características importantes, irmãos. 3 pontos, aliás, importantes, que as missões, elas servem para que
para apresentar Jesus a diversas culturas. Diferentemente do que algumas pessoas críticas, não do nosso meio, mas principalmente do meio secular, acreditam que, não, o cristianismo veio padronizar as culturas, porque o cristianismo veio para destruir cultura de forma alguma. Nós sabemos que o próprio Cristo, enquanto em vida aqui na Terra, ele ia até as pessoas de diversas culturas, de diversas personalidades, diversas características, de diversas condições sociais, econômicas, a fim de apenas libertar, curar e salvar. Ele não tinha o objetivo de padronizar uma cultura, eliminar uma cultura. Imagina! O objetivo de Jesus era ser apresentado, apresentar o plano de salvação. E nós, enquanto missionários, enquanto missões estão à disposição para a gente fazer, nós temos que apresentar Jesus a diversas culturas. É importante levarmos, sim, a todos os confins da terra. É parte da grande comissão e para todo mundo. Inclusive, esse todo mundo envolve as culturas diferentes, né? Índios, as civilizações antigas como incas, por exemplo, são civilizações que tinham sua cultura, sua maneira de falar, tinham até mesmo suas liturgias, seus rituais. Sim, mas você entra com o cristianismo e apresenta o plano de salvação para eles. Isso não é ofensivo. Isso não deve ser encarado como ofensivo, como algumas pessoas hoje, algumas delas secularmente falando, encaram que é ofensivo você oferecer uma ideia de cristianismo, por exemplo, aos índios. Imagina, você está oferecendo uma opção, você está oferecendo não apenas aos índios, como todos. Então, o trabalho do missionário, ele consiste nisso, de oferecer, de apresentar Jesus Cristo a diversas culturas, né? E isso pode ser, inclusive, iniciado dentro de casa, na sua família, no seu convívio natural, no seu trabalho, no seu convívio de faculdade. Aonde você estiver, meu irmão, você tem uma célula missionária. Eu lembro que na época de faculdade, eu participei da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Fazia parte de um grupo de alunos que se reunia nos intervalos da aula com uma espécie de célula missionária. E a gente cantava, a gente testemunhava, falava de assuntos da faculdade, nossos desafios ali enquanto estudantes, e convidávamos pessoas, né, do curso de História, do curso de Filosofia, que as pessoas, inclusive, mais resistentes ao Evangelho, sociólogos, pessoas estudantes de Sociologia. E ali era uma benção, porque a gente dialogava e apresentava. Apresentava Jesus, apresentava de forma estratégica Jesus por meio de um assunto da atualidade, por meio de uma polêmica política, mas a gente sempre usava uma face para falar de Jesus, para colocar, embutir o assunto cristianismo para essas pessoas. Isso é legítimo. E é isso que talvez falte para mim e para você hoje. É uma reflexão que eu estou trazendo. Será que nós estamos apresentando, de fato, o Evangelho nesses momentos que temos? E aqui eu já entro para a reta final da lição, que são os desafios que nós encontramos hoje, irmãos. Por que alguns crentes não evangelizam? É uma pergunta que ecoa no meu coração. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Por que alguns crentes? Por que nós não evangelizamos? Porque eu não evangelizo ou não evangelizo mais? Então, a pergunta que eu faço aqui, eu deixo como uma reflexão para nós, irmãos, com todo o respeito, todo o carinho que eu tenho por cada irmão que está nos assistindo. O objetivo aqui é a gente refletir sobre essa pergunta para que nós possamos, diante de Deus, não é diante de mim, diante do nosso pastor, mas diante de Deus, orar ao Senhor e pedir, Senhor, repara isso em mim. Ou então melhora isso em mim. Potencializa isso em mim. Porque, ao meu ponto de vista, eu entendo que um ponto que nós temos deixado, talvez alguns de nós tenham deixado faltar é a dificuldade, talvez, em praticar o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, nós sabemos que não é fácil praticar, porque é o tempo todo vindo ações, vindo setas, vindo informações que tentam tirar a nossa atenção, nos distrair. Então, a prática do Evangelho exige foco, exige disciplina, exige de que, enquanto tudo está caindo ao redor, a gente se mantenha. Enquanto a pandemia vem e nos deixa restritos em casa ou limitados,
a gente mantém nosso foco, a gente congrega, a gente mantém nossa vida com Deus, a gente estuda a Bíblia. Mesmo em tudo que está acontecendo, o Evangelho exige isso. Exige essa disciplina, essa autodisciplina para que eu não me perca. Por isso que eu digo, dificuldade de praticar o Evangelho. Eu estou me referindo a isso. Outra, uma certa indiferença com a grande comissão. Qual é a grande comissão? Nós falamos sobre isso no início. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Tudo. Às vezes, nós somos indiferentes a isso. E eu usei uma palavra aqui, eufemista. Eu suavizei, trazendo a indiferença, mas a vontade era ela falar sobre desinteresse. Às vezes nós temos, sim, irmãos, uma certa indiferença com a grande comissão. Seja ela porque dá trabalho, seja ela porque eu tenho que falar, eu tenho que estudar, porque eu tenho que viver para oferecer. Como é que eu vou oferecer um produto se eu não conheço? Se eu não sei as características, se eu não sei a origem, se eu não sei a história, se eu não sei para que serve, se eu não sei os pontos aqui, alguns detalhes, os asteriscos, questões técnicas. Dá trabalho, dá. Não é fácil evangelizar. Dá trabalho porque exige de nós um movimento, um passo. Não é o que a gente recebe. Nós não somos receptores, mas nós emitimos. E toda vez que a gente emite, toda vez que a gente dá o passo, a gente se movimenta, dá trabalho. Por mais mínimo que seja, o movimento dá trabalho. E por fim, irmãos, o apego aos próprios interesses, também um eufemismo, porque aqui trata-se de uma característica um pouco egoísta. Ou seja, de que eu vou cuidar da minha vida, da minha salvação, da minha libertação, ou, entre aspas, da minha prosperidade em Deus. Que Deus cuide das outras. Então, essa reflexão que eu trago, irmãos, é que, Senhor Jesus, é que você faça essa oração, Senhor Jesus. Será que eu estou enquadrado em algum desses pontos que o irmão está falando? Será que o fato de eu não evangelizar mais, não estar mais ativamente, seja por palavras, seja por atitudes, ou seja por testemunho, ou seja pelas ferramentas que tem ao meu dispor hoje, será que isso é por fato que eu não estou praticando tanto evangelho? Estou com essa dificuldade? Ou será porque eu sou indiferente ao ID? Não é para mim, acho que não é para mim, é para missões, é para o departamento missionário da igreja, é para o departamento de crianças, de jovens, não, é para o círculo de oração. A grande comissão quem deve fazer, não, é para quem tem tempo. Não é para mim enquanto obreiro. Eu tenho meus compromissos na igreja, eu tenho que arrumar a congregação. É um outro departamento que cuida do evangelismo. Será que esse é o pensamento? Ou então, será que eu estou apegado aos meus interesses? Tipo assim, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim e o Senhor cuide, cada um cuide do seu. Eu quero fazer a minha parte aqui, porque já é difícil eu fazer a minha parte. Já é difícil eu fazer o evangelho para mim, para minha esposa, para o meu filho. Diga lá, pregar o evangelho para outras pessoas. Será que esse tem sido o meu pensamento? Então fica aqui uma reflexão para a gente. Uma reflexão para a gente analisar. Senhor, o que está faltando? Me impulsiona, me incentiva, me mostra, revela em sonhos, revela usando o meu pastor para falar para mim o que eu posso fazer mais. E o resumo desse terceiro bloco é a evangelização local, irmãos, e transcultural. Ela é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Meus irmãos, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o momento aqui nessa grande lição, uma lição importantíssima, desafiadora, porque ela traz com a gente, termina o momento de reflexão, trazendo essa reflexão para que a gente nos impulsione, irmãos. O objetivo da gente pensar o que nós estamos fazendo, temos feito para potencializar o evangelho. É importantíssimo a gente se perguntar o que Jesus faria hoje com relação a isso, quais são as ferramentas, quais são os caminhos e meios que Jesus utilizaria no meu lugar para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Então, se a gente conseguir entender, né, ter esse insight do que Jesus faria no meu lugar, eu tenho certeza que muitas coisas você já está pensando aí, vai saltar, e eu quero te desafiar agora. Anote
todas essas ideias que você está tendo, que o Espírito Santo está colocando na sua mente aí. Liste aí as coisas que estão acontecendo na sua vida, que você está pensando agora. Ore ao Senhor e fala, Senhor, me capacite nisso aqui. Eu vou conversar com o meu pastor local, na minha coligação, e vou me colocar à disposição. Pastor, eu posso ajudar nisso aqui? Eu quero evangelizar. Me ajude nisso aqui. Me capacita, me orienta, me direciona, porque eu vou que vou. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo tempo de dedicação e eu espero ter de alguma forma contribuído para o teu estudo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Meu pastor. Meus irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, estão compartilhando e dizer para os irmãos que os desafios da evangelização foram difíceis nos dias de Jesus, nos nossos dias continua da mesma forma. O próprio Jesus disse que a seara é grande e poucos são ceifeiros. O que Jesus está dizendo? Ainda há vaga. Ou seja, nós estamos contratando e pagando bem, né? Nós estamos hoje aqui, eu mais o irmão Hugo, e alguns irmãos também nos acompanharam, desde as 4h30 da manhã, trabalhando, tentando para levar alguma coisa agradável aos irmãos, a evangelização. Então, o desafio que fica, é bem claro que nosso irmão Hugo disse, evangelista Hugo, ficou bem claro isso, que todos nós podemos fazer um pouquinho, e nós podemos fazer a missão urbana, começando pelo nosso bairro, os nossos vizinhos, evangelizar os seus vizinhos. Primeiro começa por Jerusalém, a tua casa, a tua família. Depois começa na missão urbana, os teus vizinhos. E muito também podemos fazer uma missão, que eu anotei aqui, a missão pessoal. Qual é a missão pessoal? A nossa vida, evangelista Hugo, é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Tem pessoas que ele não lê a Bíblia Sagrada, o livro em si, mas ele está fazendo a leitura da minha vida, do meu comportamento, como eu me comporto perante a sociedade. Então, eu acredito que essa é uma missão pessoal. Você fala com a sua vida. E também as missões transculturais, sem, claro, mexer nos usos e costumes de cada nação. Eu me lembro disso quando você citou esse ponto, achei muito importante. Eu estive algumas vezes na missão, né, em algumas cidades da Bolívia, e em algumas cidades eles têm uma Assembleia de Deus, né? Eles têm um ministério de dança folclórica na igreja. E aí alguns irmãos que estavam conosco se escandalizavam, né? Meu Deus, isso na igreja? Ora, é um costume, a maioria dos povos são indígenas, é uma cultura linda, bonita, aquela harmonia, alegria. E aí que eu observei, havia batismo com o Espírito Santo no meio daquela apresentação. Então, Jesus não veio para mudar os costumes das pessoas, Jesus veio para mudar o mau comportamento, que é outra coisa. Então, fica aqui os nossos agradecimentos aos nossos irmãos, e Jesus deixou bem claro para nós não precisamos nos envergonhar, ter medo, porque ele disse, eu vos dou poder e autoridade. No nome dele, nós podemos fazer muitas coisas. E o apóstolo Paulo, corroborando essa parte, ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, se nós temos uma ferramenta que tem poder e autoridade, por que não fazê-lo? Nós podemos fazer muito, aproveitar nesses dias atuais, essas ferramentas, nós estamos usando aqui, o irmão Hugo já utiliza por alguns dias, mas aqui no canal pela primeira vez, nós podemos alcançar milhares de pessoas. Inclusive, volto a dizer, tem um irmão que está acompanhando aqui no momento, o irmão Robson, ele está lá em Portugal, em Lisboa, nesse momento. Observa, nós podemos alcançar o mundo. E o Salmo 147 fala da velocidade da pregação e da evangelização. Chegou o tempo é agora e é já. Não podemos deixar para amanhã. Se nós não nos apropriarmos dessas ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, o inimigo já está se apropriando delas. Então, a pergunta que eu te faço hoje, como crente e como um evangelista, a quem você está seguindo? Você está seguindo os homens de Deus, aqueles que pregam a genuína palavra, ou seguindo aqueles que não têm compromisso com a verdade? Fica aí essa pergunta, que Deus nos ajude, que Deus abençoe o nosso irmão evangelista e professor Hugo, um grande abraço, Deus abençoe a todos os irmãos, e nós vamos fazer aqui uma breve oração e daremos por encerrada mais essa ministração. Amado Deus e querido Pai, eu te agradeço pela vida de teus servos que nos acompanharam neste momento, pela vida de teu filho, nosso irmão Hugo, Senhor, por essa brilhante explanação da tua palavra,
continue abençoando a ele, a toda a sua família, a tua esposa Jaqueline, a teu filho, o senhor Samuel, e a todos aqueles que o cercam. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele. Pai querido, te agradecemos, pedindo um bom dia na tua presença. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a consolação e a comunhão do doce Espírito Santo permaneça com todos nós, e junto nós podemos dizer, encerrando, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.